É. Bom dia a todos, né? Estamos aqui presentes, queremos agradecer a presença de todos, né? Os que estão assistindo aqui online e para os que vão assistir depois a gravação. Vamos apresentar, né, os resultados do primeiro TRI de 2026 da Padtech, concomitante com os últimos 12 meses acumulados também, que se encerraram em 31 de março de 2026. Né? Passo a palavra para o Raimar e dou boas-vindas para o Raimar e para o Chancin aqui nessa reunião. Obrigado a todos os que estão ouvindo agora a apresentação dos resultados e o que normalmente acontece, quem ouvir aí durante o período pós-divulgação aqui, né, ouvindo via podcast, via mídia que preferir. Sempre um prazer estar junto com vocês para apresentar os resultados do nosso trimestre nesse ano, nesse momento aqui, o primeiro trimestre de 2026 da Padtech. Estamos sempre à disposição aqui com toda a transparência que gostamos para todos os investidores, mercado de capitais, clientes e stakeholders. Começo destacando a mensagem central desse trimestre: a Padtech segue avançando, né, em uma transformação estrutural. Sempre não canso de agradecer o que essa equipe maravilhosa tem feito aí nessa transformação, criando novos horizontes, mais segurança, mais previsibilidade e uma segurança financeira que toda a companhia de tecnologia merece. Avançamos com mais rentabilidade, com mais previsibilidade, mais disciplina financeira e mais exposição aos segmentos que devem liderar o próximo ciclo global de infraestrutura digital, e é isso que nos toca nesse ano. Ano passado foi um ano de ajustes profundos, que colocam a companhia num novo patamar de eficiência, agora é acessar os novos mercados. O primeiro trimestre confirma a direção que vínhamos comunicando desde o fechamento aí do ano passado. A companhia passou aí por esse processo de ajuste e agora é crescer com qualidade. Nos últimos 12 meses, alcançamos um EBITDA de 51,7 milhões, um crescimento de 21% comparado com o mesmo período anterior, uma margem de EBITDA bem saudável para esse segmento, 17,9%, quase 70% a mais compararmos aí com grandes players globais desse segmento. No trimestre, o EBITDA foi de 17,8 milhões, com uma margem de 25,9%. Boa. Talvez não dá para esperar que nós vamos manter a média, normalmente fala mais a verdade, mas é importante notar que estamos melhorando a cada trimestre, a cada mês. O lucro líquido da companhia chegou a 14,8 milhões, né, um crescimento maior do que 100%, nesse caso aqui 112%. Esse mostra aqui que a evolução não é conjuntural, ela reflete uma mudança estrutural e profunda na forma como vendemos, executamos, alocamos despesas e capital. A receita líquida permaneceu estável, né? Mas a receita líquida não conta toda a história. Precisamos ler isso sobre a rentabilidade, priorizamos contratos de maior retorno, pavimentamos um caminho para continuar crescendo com rentabilidade. Em outras palavras, a Padtech está deixando de ser uma companhia que persegue volume a qualquer custo, está focado em receitas, segmentos e produtos de qualidade. Esse movimento aparece aí claramente na expansão dos serviços, né, que é algo que a gente vem impulsionando há vários trimestres, vários meses, softwares e plataformas, que isso aí já acumulou nesse trimestre 17,6 milhões, ano contra ano, aí uns 35% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 25. Aqui sempre tem muito mais recorrência e esse é um dos caminhos que nós estamos ambicionando crescer aí durante o ano, e nós temos várias entregas aqui, vários milestones de entrega que estamos perseguindo. Também seguimos evoluindo na nossa estrutura de capital, né? Agora uma estrutura de capital com uma alavancagem de 2,8, né? Comparado com 3,2 só de um trimestre atrás, na relação dívida líquida EBITDA, e sempre considerando que o primeiro TRI é um trimestre que nós pagamos mais coisas do que recebemos, né? É um trimestre sempre mais morno do ponto de vista de operações e também do lado financeiro. Mas talvez o ponto mais importante, né, seja esse contexto estratégico onde a Padtech está inserida nesse momento, né? É um desenho de um momento de mercado onde a Padtech pode
explorar todas as competências acumuladas aí nas últimas décadas, eu até diria. O mundo está entrando num novo ciclo de investimento em infraestrutura digital, os mercados mais avançados, né? Os úteros aí, os locais de nascimento da inteligência artificial, os grandes data centers, né, de aprendizagem estão localizados mais no hemisfério norte, mas lentamente esse movimento vem para a América Latina, vem para outros países, e é aí que nós vamos começar a brilhar, que é o nosso território. Tudo que nós temos de infraestrutura não é suficiente. Quando falávamos de cabos com 48 fibras, que eram normais aí no segmento telecom, nós vamos caminhar aí para cabos com 800 fibras, 1.800 fibras, e vários desses aí para dar conectividade para a construção dos data centers, né, que estão sendo acelerados pela inteligência artificial. E qual é o nosso mercado? Nosso mercado principal é a interconexão entre esses clusters computacionais, com demandas de baixíssima latência, redes muito densas, resilientes e energeticamente eficientes. Esse é um caminho que nós sabemos fazer, sabemos entregar e somos locais. Falando em ser local, nós estamos cada vez mais presentes também em outros países e o maior motor de crescimento já no início do ano tem sido fora do Brasil e esperamos aí anunciar a entrada em novos territórios e talvez até plantas em outros locais. Esse movimento de crescimento, né, de demanda já aparece nos grandes nossos concorrentes, como Ciena, como a própria Nokia, que vem atender esses super hyper scales e com demanda nunca antes vista. A Coherent, por exemplo, que é inclusive um dos nossos fornecedores em alguns dos módulos, também está totalmente tomada aí para os próximos anos. Então, a leitura é simples. A IA não escala sem redes ópticas, né, sem redes de fotônica, sem redes DW, sem redes de IP confiável, sem uma camada de serviços estruturada para garantir a continuidade. Então, cada novo cluster de IA exige mais WDM, mais interconexão entre os data centers, dentro dos data centers, mais capacidade metropolitana, longa distância e até cabos submarinos, né, que é uma surpresa, né, ver os cabos submarinos voltarem a ter uma onda de investimentos tão grande, né? É nesse ponto aí que a Patec se posiciona, né? Nós temos a competência em DW, em redes ópticas de alta capacidade, IP, que são os switches, os roteadores, IP, os switches sobre a tecnologia DWDM, que já começa a misturar o mundo da fotônica com o mundo da lógica, a automação, controle dessas redes, software, serviços especializados e a operação dessa infraestrutura crítica. Dentro de casa, nós acreditamos que a Patec junta todos os atributos para ser uma companhia, para ser um parceiro dos todos os grandes operadores, tudo aquilo que é missão crítica na infraestrutura digital. A nova arquitetura de rede está evoluindo aí das redes de conteúdo, né, onde nós guardávamos filmes, para redes de processamento, né, ou seja, não é mais só um conteúdo estático, já é um conteúdo dinâmico, com os agentes de IA cada vez mais customizado, e isso exige muito mais conectividade, como nós nunca vimos antes. E esses grandes volumes, aí, esses grandes vetores de crescimento, certamente aí vão puxar demandas, e já estão puxando, estamos com um pipe de projetos bastante acelerado aqui. Outro diferencial importante, que eu não canso de falar, é a nossa neutralidade tecnológica. Nessa semana, que é uma semana importante para a feira, tem uma feira no Brasil chamada Abrint, que junta aí mais de 30 mil provedores de internet, pessoas de provedores de internet. Nós tivemos um evento de tecnologia com nossos clientes, onde nós pautamos várias vezes, tivemos vários exemplos de nossos clientes que usam a PadTech por ser um equipamento, ou ser uma infraestrutura, ou ser um fornecedor que atende tanto a geopolítica americana, geopolítica europeia, geopolítica chinesa ou asiática.
Então, não temos restrição, ninguém tem restrição quanto à PadTech. Não somos conhecidos por ter backdoor, espionagem, somos mais transparentes do que os outros, um compliance extraordinário. Isso tem ajudado aí a que os nossos clientes possam atender as redes como StarX, as redes que estão do outro lado do mundo, os grandes OTTs americanos, os grandes OTTs asiáticos. Então, isso, no lugar de ter uma rede para cada uma dessas geopolíticas, tem a PadTech e resolva a sua conectividade para todos os seus clientes. Certamente isso nos favorece aí em mercados que buscam essa independência tecnológica, mercados e clientes que buscam essa independência tecnológica e, claro, toda a eficiência econômica e segurança operacional. Seguimos atentos aí para as oportunidades no Brasil, América Latina, México, Estados Unidos, e em projetos ligados a data centers, tanto aquilo que é produtos de prateleira quanto produtos que possamos desenvolver, ou os projetos que possamos desenvolver, tudo isso para garantir essa interconexão e a continuidade dessas novas redes de missão crítica, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente submarino agora. Certamente entramos nesse ciclo como uma empresa mais eficiente, mais seletiva, mais internacionalizada e mais preparada para capturar esse crescimento, sempre com rentabilidade. Crescer sem rentabilidade não cabe numa empresa listada, numa empresa que tem acionistas que ambicionam por ter retorno também e dividendos sobre aquilo que investem aí. Então, mensagem para 2026 continua uma continuidade do que nós falamos aí no fechamento do ano. Concluímos uma fase importante de ajustes, entramos num novo ciclo de crescimento com mais qualidade, com mais rentabilidade, mais previsibilidade e geração de valor. A missão não está completa, temos muito a fazer aqui. O time está super motivado aí por todas as entregas importantes que temos no ano. E estamos buscando construir uma companhia menos dependente dos ciclos pontuais de investimento, mais apoiada em serviços, softwares, plataforma, internacionalização e a infraestrutura crítica para esses novos momentos de IA e a agêntica e tudo que está vindo aí de novidade para o mercado. Muito obrigado. Agora o Leonardo vai detalhar bastante com vocês aí os resultados desse trimestre. Leonardo. Obrigado. Bom dia a todos. Um privilégio estar com vocês aqui mais uma vez para trazer os resultados financeiros agora do primeiro trimestre de 2026. Como já trazido nos destaques aí pelo Raimar, nós tivemos um primeiro trimestre muito forte, falando um pouquinho sobre receita líquida. Do segundo trimestre do ano passado para cá, nós escolhemos balancear toda a nossa operação, desde do esforço comercial e a nossa realinhamento do nosso planejamento produtivo, e o que fez com que nós, de fato, conseguíssemos manter o nosso patamar de faturamento com ênfase em criação de backlog novo, né? Para planejar e rentabilidade. Desse modo, nós podemos observar que o faturamento 2025 versus os últimos 12 meses, a contar do primeiro trimestre de 2026, nós estamos basicamente lá em patamares semelhantes, 292 milhões versus 289 milhões de reais. Mais um destaque aqui interessante, importante, como o Raimar já trouxe, para o crescimento que nós temos buscado em serviços, softwares e plataformas. É onde nós queremos crescer muito. Equipamentos continua sendo algo muito relevante, mas algo estável dentro das demandas que nós temos com os nossos clientes atuais. Enxergamos muitas oportunidades a serem desenvolvidas também agora no mercado externo. O que nós agora lapidamos foi o patamar de rentabilidade. Indo para o próximo slide, nós podemos observar que já no nosso patamar de rentabilidade, fazendo uma análise comparativa
de 2025 com LTM primeiro trimestre de 2026, nós subimos um degrau importante, que é onde nós queremos jogar, margens superiores a 35%, e nós estamos agora posicionando ali entre 35% e 36%. Tivemos um primeiro trimestre muito positivo, com margens ali de 39,5%. Foi um trabalho aí conjunto da soma dos esforços comerciais, o dimensionamento do planejamento produtivo e, sem dúvida, toda uma programação de inúmeros projetos que foram distribuídos internamente dentro da PagTech com todas as equipes, que foi capaz de trazer esse tipo de resultado nesse momento. Quando nós olhamos o EBITDA, nós continuamos reafirmando o nosso compromisso com eficiência sustentável e geração contínua de valor para os acionistas. É o nosso objetivo. Nós tivemos ali no primeiro trimestre um EBITDA de 25,6%, um EBITDA muito expressivo. No LTM 2026, nós estamos com 17,9% de margem EBITDA, o que representa em valor absoluto 51,7 milhões de reais. E comparado a 2025, nós fechamos com 14,6% de margem EBITDA e com EBITDA de 41,7 milhões. E o nosso trabalho é transformar isso em um resultado operacional recorrente. Então, estabilizar todo esse planejamento do começo ao fim tem sido o nosso mote interno dentro da companhia, e ficamos felizes agora de compartilhar esses resultados com vocês. No nosso release de resultados, vocês terão os detalhamentos, né, do que foi construído e como foi construído. No próximo slide, traduzindo aqui principalmente um destaque para entendermos um pouquinho o que está acontecendo no nosso quadrante superior esquerdo, na parte de pesquisa e desenvolvimento comparado à receita líquida, né? Ao longo dos últimos anos, nós recebemos investimentos significativos da FINEP, aproximadamente 120 milhões. De 2022 para cá, complementamos esse investimento com mais 110 milhões de investimento da PagTech ao longo dos anos. E o que nós fizemos foi fazer toda a remodernização e ênfase no desenvolvimento de tecnologias com maior capacidade e menor latência para transponders, e também a modernização dos nossos amplificadores óticos. Essa onda de desenvolvimento agora, nós estamos na fase de revisão do nosso plano de desenvolvimento e de pesquisa de desenvolvimento para os próximos meses. O que esperamos agora para os próximos anos é voltar com um novo pacote de desenvolvimento. Despesas administrativas permanecem estáveis ali na casa de 10%, em valor absoluto, comparando 26 com 25 LTM, nós já estamos com uma redução. Despesas comerciais, fizemos uma reestruturação representativa, entrando com mais presença no México e nos países internacionais, que é onde nós queremos dar mais foco. Então, temos um incremento aqui de time comercial e internacional. Estamos também fortalecendo o time comercial na área de serviços e plataformas. Então, isso mostra aí esse pequeno aumento nas despesas comerciais. E nas despesas financeiras, de 24 para cá, para aqueles que nos acompanham, sabem que fizemos uma captação significativa de 150 milhões com o BNDES no final de 2024, com ênfase em crescimento orgânico e inorgânico. Bom, falando
da nossa estrutura de capital. É uma estrutura de capital sólida, grande parte da nossa dívida, aproximadamente 94% dela, ela é uma dívida de longo prazo, então tem um perfil super adequado, com um custo anual da dívida em torno de 8,6. Então, são dívidas muito equilibradas, onde nós estamos agora coletando os benefícios dos investimentos que foram direcionados através da FINEP e permanecemos capitalizados para fazer novos investimentos. Quando nós olhamos a dívida líquida versus o EBITDA, tínhamos ali um patamar de 8,5 vezes o EBITDA em 2024. De lá para cá, 25, entramos com as iniciativas de transformação e construção desse alicerce, já vimos uma redução para 3,2 e agora estamos chegando no patamar já muito mais aceitável de 2,8. Próximo slide. Então, a composição da nossa dívida líquida, né? Nós tínhamos ali uma dívida bruta em 2025 de 2 milhões, ou 283 milhões aproximadamente. Tivemos ali 2 milhões de despesas, pagamento de 3,3 milhões de juros, amortização do principal de 7,4 milhões, o que nos leva para uma dívida bruta atual no final do primeiro trimestre de 274 milhões. Temos em caixas equivalentes de caixa 65 milhões, aproximadamente, em aplicações financeiras em garantia 62 milhões e uma dívida líquida de 147 milhões. Então, essa é a nossa abertura, é uma dívida saudável, nós estamos podendo cumprir com todos os nossos compromissos e continuamos com a nossa ênfase de geração forte, de trabalhar para trazer a geração forte de caixa para a companhia. Obrigado, Raimar. Obrigado, Chancin. Compilei algumas perguntas aqui, né, que estão chegando. Uma delas está relacionada com a parte do faturamento, né? O questionamento vem, né? Eu juntei alguns questionamentos, mas basicamente com essa, né, equilíbrio entre crescimento da receita, como fica a priorização da rentabilidade, né? A gente tem maior seleção dos mercados que a gente está atuando e isso está refletindo no mercado externo. Vou começar falando um pouco de mercados e o Léo vai dar um pouco mais de cor nas escolhas que estamos fazendo aqui, como estamos fazendo, que escolhas que se dividem entre redesign estrutural, rentabilidade, supply chain. Mesmo no momento supply chain crítico, estamos conseguindo melhorar a rentabilidade, tanto o custo variável quanto dominar bem os custos fixos. Mercados, começando pelo mercado, né? Primeiro trimestre é muito sazonal, então o que nós estamos faturando, né, foi o que os clientes, que nós entregamos de fato no trimestre para os clientes. Então, provavelmente se sai alguma coisa da fábrica aí 5 dias antes do fechamento do mês, corre o risco de não estar representado aqui, antes do fechamento do trimestre, de não estar representado na receita. Então, o pipe de vendas da companhia é algo mais fluido e o reconhecimento da receita de acordo com as entregas dos projetos. Mesmo assim, vocês percebem que foi um projeto, um primeiro trimestre muito, muito bom do ponto de vista de rentabilidade. Do ponto de vista de mercados, o mercado internacional está tracionando melhor do que o mercado local. Isso é uma boa notícia, né? Gostaríamos só que o mercado local, com a melhora das taxas de juros que acreditamos, né, começasse a ficar mais propenso, né, a fazer investimentos estruturais nas redes, na ampliação das redes e materializar projetos que estão aí em discussão. Taxa de juros para cima, mercado para baixo. Fora do Brasil, parece que essa equação está um pouco melhor e o mercado está numa onda de mais investimento. O Brasil está num momento um pouco mais saturado, mas essa onda de crescimento de fiber to the home, por exemplo, 5G sendo implantado em alguns países somente agora, está puxando o mercado aí na América Latina.
Estados Unidos, nós estamos resolvendo a equação por conta do tarifaço, mas em breve traremos novidades para vocês. Léo, acho que você pode complementar bem essa pergunta também. Bom, em linha com o que você já trouxe, Raimar, temos feito escolhas inteligentes, com ênfase em rentabilidade, priorização dos clientes que de fato fazem sentido e estão dentro ali do nosso plano, da nossa visão estratégica de segmentação, de profundidade dos nossos produtos. Então, grande parte do que está sendo estruturado para suportar essa receita está direcionado dessa forma. E os mercados internacionais são parte fundamental desse plano. Então, toda a nossa cadeia logística de suprimentos, visão de lead time para suprir os nossos clientes no tempo que eles precisam e da forma que eles precisam, é considerado o abastecimento nacional aqui no Brasil, mas também em todos os outros países que nós atuamos, com muita relevância hoje em países como Colômbia, Chile, Argentina. Estamos começando a crescer no México, então e potencializando isso para toda a América Latina. Então, a estratégia está se materializando, nós temos visto isso refletindo nos números. Então, é o que eu costumo dizer aqui dentro de casa. Cada escolha traz uma renúncia. Então, nós temos que fazer as escolhas certas, que vai trazer os resultados que são esperados para a companhia. E isso eu tenho visto na íntegra. Perfeito, perfeito. Veio uma pergunta, né? Existem, né, notícias na mídia falando da Padtech Submarine Networks. Eles queriam, né? Estão perguntando se isso já está implícito, se ela já é uma empresa, se será um CNPJ diferente, né? E aí eu vou juntar, né? Não só Padtech Marine Networks, mas também estão perguntando sobre como é que está a atuação sobre o cenário atual também de cabos submarinos, data centers e outros temas de inovação tecnológica que como a Partech está se posicionando nesses pontos. Muito bom, vou começar pela parte de Patec Marine Networks. Nós temos soltado muitos teasers aqui para o mercado, né, sobre essa nova unidade e vou contar um pouco como nós dividimos isso, né? Nossa origem é o DWDM, a fotônica de alta capacidade, transmissão de dados de alta capacidade, é de onde vem a maioria dos projetos e de onde vem a nossa competência com lidar com missão crítica. Outro, aí em equipamentos, nós temos derivações da fotônica, que é a miniaturização dela, que é plugáveis, então nós estamos aí num crescimento dessa linha de plugáveis. A próxima escala sai da escala óptica, né, da frequência óptica, né, algumas visíveis aqui para nós humanos, e entramos na frequência lógica elétrica, né, onde nós lidamos com os bits and bytes que são transmitidos nessas redes, que nós aqui, o mercado chama de redes IP, ou switches, routers, né, roteadores e switches, que é uma outra camada que nós operamos bem isso fora do Brasil, já é uma parte importante daquele pacote de equipamentos. E ainda temos outras ambições aqui nessa parte de equipamentos industrializados que estamos crescendo. O Leonardo comentou bem, nós fizemos um ciclo de desenvolvimento bem pesado. Pô, no ano passado, nós fomos o melhor transponder disponível no mercado. Transponder é esse conversor, né, de sinais elétricos, de dados, bits and bytes, para a fotônica, onde você transmite nas redes metropolitanas, terrestres, submarinas. Então, nosso produto está, ou seja, super competitivo, muito eficiente no consumo de energia, muito flexível para ser incorporado em qualquer rede e atender qualquer cliente. Então, temos muita flexibilidade operacional, somos uma solução neutra, como eu comentei, então estamos bem equipados aqui e queremos ter mais coisas aqui nessa parte industrializada, ou próprio, ou alguém industrializa com a marca Padtech e nós colocamos isso para os nossos clientes. Nós queremos ter mais
mais produtos, mais soluções na nossa loja. As outras verticais são serviços. Dentro de serviços, nós temos softwares, serviços básicos de operação OIM de redes, que temos aí quase 90 contratos, aí, se eu não erro a última conta, que vão desde monitorar cabos submarinos que chegam à praia, um trabalho bem humano, de olhar se não está com nenhum problema aparente, até soluções absurdamente complexas de monitorar redes, incluindo cybersecurity, né? O NOC mais SOC. Então, são serviços bastante especializados que só alguém como a Patec tem capacidade de fornecer aqui na região. Aí entra a outra vertical que estamos estamos já em atuação desde o ano passado, é voltar aos serviços para instalação, manutenção e operação de cabos submarinos. Esse é um segmento absurdamente pujante. Eu, antes da Patec, eu estava numa empresa que operava cabos submarinos e faz muitas décadas que não vemos uma onda de crescimento tão grande. Esse crescimento puxado por demandas. Primeiro, a inteligência artificial puxando uma demanda sem precedentes. Os grandes OTTs globais, não somente os de telecom, operando essas infraestruturas, e a crescente constatação de que essas redes submarinas podem ser absurdamente, ou seja, ordem de 1000 vezes mais confiáveis em termos de ter uma quebra do que uma rede que está, por exemplo, na Dutra. Nada contra a rede na Dutra, mas entre Rio e São Paulo, alguém, certamente, em algum momento do dia, alguma escavadeira ou algum caminhão saiu da estrada e pode atingir aquela rede com cortes, com vandalismo. Então, são redes que estão muito mais suscetíveis à quebra. Então, o mercado entendeu isso, a Patec, junto no seu DNA, conhecer essas redes complexas do ponto de vista de transmissão. Juntamos aí as divisas e termos feito o primeiro cabo submarino do Google no mundo, que é o Rio-São Paulo, projeto absurdamente complexo, entregue exatamente um dia antes da data prevista, o que não é comum, né? São projetos que são ambientais, geológicos e tudo mais. Então, a Patec Marine Network se insere nesse segmento. Vai ser um CNPJ à parte? Vai ser uma vertical à parte? Vai, porque as competências e equipes para essa unidade são equipes de projetos de longo prazo. Então, precisa uma equipe que vai além dos conhecimentos de tecnologia de telecomunicações e entra nos conhecimentos, por exemplo, de geologia, de meio ambiente, de mergulho, de manusear embarcações apropriadas para carregar, lançar, operar, ajustar, né, esses equipamentos no leito submarino, fazer eles chegarem em terra dentro de todas as normas, né? São facilmente aí mais de 15 certificações. Então, já temos coisas para entregar, então nós estamos aqui sob pressão, nós como time de gestão, nosso time, para entregar a execução disso e já está bem encaminhada. Então, nós vamos certamente ouvir muita coisa durante esse ano. Tenho em mente sempre que são projetos de maturação lenta. Qualquer projeto Rio-São Paulo são quase meia centena de milhões de dólares para mais ou para menos, um pouquinho, né? Então, são projetos caros em equipamento, onde é o local que a Patec, dentro dessa cadeia de valor, o que nós queremos fazer? Queremos ser especialistas, já somos, em operar essas águas do Atlântico, né? Águas mais... Essa nossa plataforma continental submarina aqui, ela é mais shallow, ela é de baixa profundidade. Traz seus desafios e traz todo um jeito de trabalhar nessa região, com equipamentos para essa região. Então, nós estamos equipando essa unidade, já estamos em projetos de delivery para entregar alguns projetos, tanto no Brasil quanto outros aqui, nessa área aqui que acreditamos que somos mais competentes. O Brasil precisa disso, o governo, nós como soberania nacional precisamos cuidar dessas águas e usar a tecnologia também como uma estratégia de defesa das nossas costas. Outros países o fazem muito bem e o Brasil certamente vai andar nessa direção e nós, como empresa também estratégica de segurança nacional, vamos fazer o nosso dever aqui e ganhar com isso, claro, porque aplica nossas competências, né? Eu acho que
Eu acho que isso resume um pouco, tem na área de data centers, onde nós queremos atender. Nós queremos ajudar os nossos clientes a fazer essa transição de telecom, né, de um transportador de telecomunicações para um operador de infraestrutura crítica digital, que já inclui, além da conectividade ótica, conectividade por switches, oferecer serviços, por exemplo, para a indústria local que está na cidade dele, que precisa de um local mais moderno, adequado para colocar o seu data center, que agora vai processar IA, que vai processar robótica industrial, que precisa estar muito próximo e ser muito confiável, né? Ou seja, confiabilidade nesse novo mundo, também no ambiente industrial, agrícola, por exemplo, nós não podemos ter falhas, né? A falha significa um acidente em potencial, perda de vidas, e é aí que nos inserimos e dá essa missão crítica confiável, né? Eu tenho dito várias vezes, desde o ano passado, que o jogo mudou. O jogo passa a ser confiabilidade, resiliência, latência já está em jogo há vários tempos, ou seja, ter a transmissão muito rápida, né? Você não pode mandar um dado e esperar 2 segundos. Não existe isso no mundo digital. As máquinas trabalham em ou nano, ou abaixo de nanosegundos nas suas reações. Então, nós estamos preparando a empresa para atender como missão crítica essa teia local. Os grandes data centers nos interessam muito, mas eles vêm meio empacotados já das suas casas matrizes. O Google especifica tudo, vem empacotado, aqui só liga na energia. Então, o nosso filão é onde nós podemos contribuir para o desenvolvimento regional, melhorar a rentabilidade dos nossos clientes e, com isso, melhorar a nossa rentabilidade. Léo e Lia, acho que eu não esqueci nada, né? Nessa nossa cadeia de valor, e esperamos ir completando essa cadeia de valor, né? Sempre cuidando da disciplina financeira, disciplina de investimentos, ter o retorno adequado no momento, ter os investimentos no momento certo. Eu estou muito seguro, não pelo que eu estou falando, pelo que eu percebo, mas pela confiança dos nossos clientes que já nos escolhem para essas missões críticas. Maravilha. Chancin, você quer completar alguma coisa? Não, acho que a resposta foi impecável do Raimar, não posso incluir mais nada. Tá bom. É só né, comunicar para todos os participantes que queiram mandar perguntas, né, queiram participar no nosso webcast, é sempre via perguntas. A gente não vai abrir, né, vídeo ou microfone dos participantes. E vamos para a próxima pergunta. É, houve algumas publicações, principalmente no podcast, onde o diretor comercial Henrique participou, falando de o papel da Padtech em ajudar os clientes a estruturar, né, suas dívidas ou ajudar eles a conseguir fazer projetos maiores por conta de ter um FDIC. E esse FDIC tem taxas competitivas de mercado. E aí perguntaram quanto isso traz de risco para a empresa e como funciona o FDIC para a Padtech. Léo, bem o teu Uma fio. ótima pergunta. Hoje, foi criado alguns anos atrás uma operação FDIC com o BNDESPAR, onde foi criado um fundo de 100 milhões com a co-obrigação da Padtech em 20%. Então, hoje é uma operação que passa por um processo de avaliação de crédito muito, muito profundo, né, dos nossos potenciais clientes. É um fundo que toma como preocupação não ter uma concentração de carteira relevante desses clientes, e é um fundo que vem para incentivar o crescimento rápido e isso, trazer soluções de conectividade para o Brasil inteiro, né? Não só para grandes operadoras. Então, nós temos feito um ótimo uso desse fundo, temos dado condições muito boas, a inadimplência no fundo é praticamente nula, né? Houveram alguns atrasos, mas nada relevante. Então, é um instrumento que, para nós, traz uma vantagem competitiva. Queremos continuar estruturando fundos como esse, trazendo melhores oportunidades para os nossos clientes nacionais e internacionais, e isso se tornar uma alavanca competitiva também para nós. Não é uma exclusividade da Padtech. Outros concorrentes
também tem instrumentos semelhantes. Acreditamos que o nosso FDIC é muito competitivo, a taxa traz uma competitividade muito maior. Então, não traz um risco expressivo. O fundo foi concluído agora, esse primeiro fundo, né? Nós concluímos e tomamos os 100 milhões do fundo. Foi um sucesso, foi um fundo criado em conjunto com o BNDES. Então, enfim, isso nos coloca com uma vantagem competitiva, principalmente aqui no Brasil, e com potencial de expansão para clientes no exterior. Maravilha. Veio uma pergunta falando assim, com a expansão da participação de serviços, né? Suporte, OEM, né? E se isso vai gerar uma demanda de investimentos para continuar essa expansão na parte de serviços. Olha, sem dúvida, expansões demandam investimentos, seja em pessoas, seja em tecnologia, reestruturação de processos. A vantagem é que para expandir em serviços, o esforço é muito mais de cabedal humano, recursos humanos, e isso na Padtech nós temos pessoas muito qualificadas, muito capacitadas, mestres, doutores, que já estão posicionados dentro da Padtech. Para as expansões que nós queremos fazer em submarinos, por exemplo, principalmente na parte de serviços submarinos, acredito que o Raimar já ilustrou um pouquinho de como faremos, né? Então, é posicionar recursos dentro do projeto, muito capazes, muito qualificados. Então, sim, haverá investimentos, mas nem de perto demanda tanto investimento quanto o desenvolvimento de uma nova tecnologia ou a renovação de um desenvolvimento já realizado. Então, vemos isso com muito bons olhos, porque o potencial de crescimento é grande e a necessidade de investimento é relativamente bem reduzida. Maravilha. Veio uma pergunta aqui que acaba voltando para o que já foi, né, falado, mas reforçando o questionamento sobre a parte das operações internacionais, que na visão do investidor é que elas estão deficitárias. Se existe uma tolerância desse período de déficit nessas operações, e o que está sendo feito para que elas consigam, né, se tornar rentáveis e mitigar esse risco de prejuízo nas operações externas. E também o quanto desses projetos que vocês estão falando que vão se concretizar dentro do ano corrente. Eu vou E por falar de último, mercado, Léo. é, E por último, está perguntando sobre uma elevação de tributação, quanto isso está sendo benéfico para a Padtech? Ok, então vou começar pelo mercado e o Léo endereça o ponto da rentabilidade das regionais e é, nós acho que a nossa operação internacional pode ser distribuída em mercados que já são maduros, que estamos bem presentes, Colômbia, por exemplo, Venezuela, por exemplo, Argentina tem idas e voltas, esses países mais críticos também têm um pouco de idas e voltas, América Central, e daí países novos onde botamos operações, Peru e México, Europa estamos com distribuidor e finalmente vendo tração comercial, e Estados Unidos que estávamos avançando e com o tarifaço do Trump temos que buscar uma nova forma e já estamos endereçando. Então, acho que, dada essa maturidade, nós vamos ter graus distintos de rentabilidade. Entramos no México agora gastar para ganhar o mercado, botar gente, equipar, mas já temos boas vendas lá e eu creio que uma boa perspectiva dele virar em break-even muito rapidamente. Então, eu diria que, dependendo da maturidade do mercado, nós vamos ter
não dá para generalizar de forma alguma que não temos rentabilidade no mercado externo. Ao contrário, o Léo vai comentar e explicar isso um pouco para vocês. Eu diria Ótimo. até o contrário, né, Léo? Eu diria até o Exato, contrário. exato. Hoje o mercado externo, como todo o nosso pulmão de energia está centralizado no Brasil, e o que eu chamo de pulmão, né? São as nossas fábricas. Hoje nós temos duas fábricas, uma que está dentro do complexo do CPQD em Campinas, que é a Sala Limpa com a nossa fábrica de plugáveis, e uma outra fábrica que movimentamos recentemente para dentro do complexo do Tecnoparque, também em Campinas, que hoje produz principalmente transponders e amplificadores ópticos. Então, toda essa movimentação, começando do fim para o começo, já é buscando eficiência produtiva, trazer um novo layout produtivo, maior velocidade, menor lead time, menor tempo para a produção dos componentes e também a maior eficiência tributária. O que eu posso trazer a respeito da nossa estrutura tributária no Brasil é que todas as melhores oportunidades e legítimas e seguras que nós temos ido atrás, seja através de lei da informática e outros incentivos. Hoje nós já utilizamos, e novas oportunidades sempre estão sendo avaliadas de acordo com aquilo que vocês conhecem bem aí da nossa realidade tributária no Brasil. Então, hoje, toda a nossa estrutura de operacional ela está centralizada no Brasil como um pulmão para o mundo inteiro. Todos os outros países bebem dessa água. O que eu quero dizer com isso? Nós acabamos tendo braços comerciais pontuais que coletam as oportunidades, geram receita, e o que faz com que as operações internacionais sejam extremamente rentáveis. Elas são rentáveis por sua concepção. O que nós sabemos por certo é que temos muito espaço para crescimento em mercados como o México, como a África, aqui mesmo na América Latina, Europa. Ainda existe muito espaço para a marca PadTech conquistar, e agora o que nós fizemos recentemente foi escolher os mercados prioritários para esse crescimento, e ele começou a rampar, começou a transicionar entre esses mercados. México. O México já é uma realidade para nós hoje. Então, queremos crescer na Europa? Sem dúvida, estamos abertos, temos canais na Europa. Queremos crescer na África? Sem dúvida, também temos canais para proporcionar esse crescimento. Onde está a nossa prioridade nesse momento? Nós estamos olhando muito fortemente aqui a América Latina e a América do Norte, onde nós estamos com as nossas verticais de crescimento e rentáveis. Maravilha. Veio uma pergunta novamente sobre a estrutura da dívida, né? Existe, né, hoje, então, um percentual ou um múltiplo de 2,8 que demonstrou uma redução, mas está perguntando se essa dívida que está mais concentrada em 2029, se tem planos de refinanciar ela, pagar antecipado, ou se tem algum plano específico para essa dívida. Sim, antecipação dificilmente faz parte do plano, né? O que nós temos vamos honrar com certeza com a dívida, mas para 2029 o que nós vamos ter que ver é direcionar a geração de caixa para ver o que faz mais sentido lá na frente, como qualquer dívida. Se fizer sentido na negociação com o banco fazer uma rolagem da dívida, porque permite termos mais fôlego, estamos capitalizados para fazer novos investimentos, seja em crescimento orgânico ou inorgânico. O que importa muito nesse momento é estarmos preparados para honrar com a dívida. Não existe cenário que não estejamos trabalhando para não honrar com qualquer tipo de dívida e compromisso no futuro. Perfeito. Uma pergunta sobre P&D, né? Fala assim,
Os investimentos em P&D reduziram versus 2025. Isso representa uma normalização de investimentos ou um ajuste estratégico? E quais são as principais linhas tecnológicas em desenvolvimento? Eu vou comentar, bom, as linhas tecnológicas em desenvolvimento, nós não costumamos dar muito disclaimer para não atrair lobos para o nosso quintal. Mas o que o Leonardo comentou, nós temos um ciclo de desenvolvimento muito pesado aí nos últimos anos, que faz a base da plataforma, nós chamamos o Line System, né, a camada ótica. Então, modernizamos muitos equipamentos, modernizamos os transponders, não, que são os equipamentos que levam os lasers, que modulam, que fazem toda a transmissão das telecomunicações. Criamos uma camada de software para conversar com as novas tecnologias, né, as placas DWDM, ou seja, os transponders óticos tradicionais, os plugáveis, que agora entram, né, nos roteadores, que é um mundo que você quase não percebe mais nas caixas quando você entra na ótica, quando você sai da elétrica, entra na ótica. No passado você passava por um cabo, agora essa junção já é dentro dos equipamentos. O Leonardo falou, uma das nossas fábricas faz esse tipo de solução plugável e temos outras em OEM. Então, cada vez mais nós vamos ter esse tipo de solução. O nosso próximo ciclo de desenvolvimento já leva, como comentei, nós temos as nossas novas verticais de desenvolvimento, já vão ser distribuídos entre a parte ótica, a parte submarina, que inclui também, em algum momento, a equipagem, não sabemos quando, não temos nenhum disclaimer, mas o que fazemos de ótica terrestre é, diria, 70%, 80% do caminho para fazer ótica subaquática, submarina, ou outras soluções, o plugável também, ou seja, é dominar o território da ótica. A parte de switches, roteadores, também pode ser um caminho de desenvolvimento, e a parte de serviços, softwares especializados, software, automação, IA, acaba dominando muito, talvez, essa tendência desse próximo ciclo de desenvolvimento. E isso se divide entre fazer dentro de casa, fazer com recursos incentivados, encomendas tecnológicas específicas de clientes e governos, e fazer isso com recursos subsidiados. E no Brasil, nós temos a felicidade de ter vários centros de desenvolvimento que nós já usamos. Então, talvez agora vai ser um híbrido entre próprio e especialistas, né, em centros de pesquisa que vão nos ajudar a fazer esses saltos, tanto no Brasil. Esse é um projeto global, né? Então tem muita coisa que dessas tecnologias novas que ainda não estão aqui, que não adianta procurar aqui, que nós temos que procurar em outras geografias, né? Então esse é um pouco da nova toada. É claro que nós estamos naquele entre ciclos agora e vamos acelerar em algum momento com recursos reembolsáveis, não reembolsáveis e o que eu chamo de encomendas tecnológicas específicas, né? E fazer sozinhos e fazer em conjunto, né? Quando queremos ser global, escala de desenvolvimento tem que ser global, então por que não aliar forças com outros que operem em outras geografias e complementem a nossa estrutura de desenvolvimento? O que eu posso dizer é que o produto está absolutamente confiável, soluções muito completas, resilientes, neutrais, né? Porque imagina, nós estamos fazendo uma camada que pode ser uma camada de segurança tanto para o país quanto para países onde que não querem interferências desse jogo geopolítico global. Então, nos posicionamos por esse caminho. Eu esqueci de mencionar, mas cyber, por exemplo, não existe possibilidade de não ter redes seguras, né, nesse novo mundo. Essa é uma outra fronteira que nós estamos bastante atentos aqui. Maravilha. Chancin, você quer completar com alguma uma visão Olha, sua? a minha visão é que pesquisa e desenvolvimento é o DNA da Padtech. Nascemos através de um centro de pesquisa e desenvolvimento, temos isso nas nossas veias, né? Engenheiros entusiastas é o que mais temos aqui dentro da companhia, conhecimento PhDs, exato, pós-docs, mestres. exatamente. Então, assim, sem dúvida é algo que
faz parte da estratégia. Temos ali um radar de desenvolvimento importante, principalmente nesses novos mercados, como o Raimar já reforçou, e é parte do nosso DNA. Não nos vemos vivendo sem pesquisa e desenvolvimento. O que agora temos que fazer é desenhar os próximos passos. Maravilha. Bom, vamos passar então para a mensagem final, os agradecimentos. Deixar aberto aqui para as perguntas que não foram respondidas, vocês podem enviá-las via e-mail para ri@padtech.com.br e passo a palavra para vocês novamente para as considerações finais. Muito bom, obrigado. Aproveito para agradecer o time, né, pelo trabalho, pelo esforço. Esse resultado que nós estamos apresentando foi construído, eu diria, em vários meses antes de chegarmos aqui, né? É uma jornada sempre ajustar a empresa, transformar a empresa, trazer novas fronteiras, né? Balancear, né, as nossas caixas de apostas no mercado, e isso tem sido feito com maestria, com uma gestão de riscos extraordinária, e estamos executando tudo isso com muita disciplina, muito foco em eficiência, construir valor sustentável para o nosso cliente. Eu saí do nosso Technology Day essa semana com nossos clientes, super feliz, com depoimentos extraordinários, né, de proximidade, de competência tecnológica, de neutralidade. Alguns clientes escolhem a Padtech como seu único fornecedor de rede, porque querem essa transparência, essa segurança de poder transportar qualquer dado de qualquer cliente do mundo sem ter nenhum problema aí de riscos de segurança. Então, nós estamos num momento que eu diria extraordinário, com as possibilidades que se abrem tanto naquilo que é o nosso coração, né, o DWDM, a ótica, o switch, os roteadores, toda a Padtech Marine Network, né, que toma forma, que já está entregando, que já está com projetos em curso, e a parte de todo o suporte para ajudar o nosso cliente a entrar nesse mundo digital, suportando data center, suportando projetos nessa linha, tanto a conectividade, e espero que em breve também, cada vez mais com equipagem dentro do data center, que já nascem um pouco com o equipamento que nós lançamos hoje na Feira da Abrint, que já vem com essa cabeça de modelos e formatos, né, que são empregáveis dentro de data center. Não é só entre data center, mas dentro do data center tem uma formatação, né, de lógica ótica distinta, e nós já estamos nesse jogo. Então, abrem-se novas possibilidades. Aproveito para agradecer a confiança de todos os investidores, de todos os stakeholders, principalmente dos clientes, e nada disso seria possível se não tivéssemos uma equipe extraordinária dentro da Padtech. Obrigado. Obrigado, Bom, pessoal. Agradecer aqui em nome do time de relacionamento com o investidor a participação de vocês, ao acreditar no nosso trabalho. Isso para nós é muito importante, sempre receber mensagens ali de apoio, de otimismo. E agora é aquilo, é estarmos preparados aí para esse novo ciclo de crescimento. Obrigado, pessoal. Muito bom. Até mais.